Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Adriana Reide. Começa agora mais um Oeste Sem Filtro, que está no ar pelo YouTube, pelas rádios e web rádios parceiras em todo o Brasil. Vamos comentar os principais fatos desta terça-feira, 27 de fevereiro. Hoje no estúdio, Augusto Nunes, Carlo Cauti, Adalberto Piotto e Ana Paula Henkel, da Califórnia. Mais de 50.800 telas já na espera por essa edição especial de hoje. Muito obrigada pela confiança, pela audiência. Jair Bolsonaro esteve hoje na sede da Polícia Federal em São Paulo para ser interrogado em um inquérito sobre suposta importunação de uma baleia, jubarte, no litoral paulista. A defesa de Bolsonaro afirmou que os esclarecimentos foram prestados e que a expectativa é de que o inquérito seja encerrado. O ex-presidente ficou por aproximadamente 2 horas na sede da PF e agora está aqui, no estúdio de Oeste Sem Filtro, para conversar conosco. Presidente, boa noite, bem-vindo, obrigada pelo prestígio. O que tem a comentar, que diz sobre esse depoimento de agora há pouco? Bem, foi muito bem tratado pela Polícia Federal e deixar claro, não é a PF que teve iniciativa disso ou alguém do Supremo Tribunal Federal. Foi da ministra Marina Silva, do Meio Ambiente. Ela, de posse das imagens, determinou que seu ministério provocasse o Ministério Público. E caiu na mão de um procurador e ele mandou arquivar. Bem, daí Marina recorreu. Caiu na mão de uma outra pessoa, uma procuradora, e ela resolveu dar prosseguimento a esse fato. Eu deixo claro, se eu fosse presidente da República, jamais um ministro meu ia mover um processo como esse em cima de um ex-presidente. Tá? Bem, com toda certeza, ela deve ter tido aí o aval superior dela. Bem, lá no depoimento, confirmei que era eu lá no jet ski, não vou negar isso daí, nem vou pedir perícia disso, e expliquei como tudo aconteceu. Eu vi um grupo de pessoas, em embarcações, me aproximei e a baleia surgiu ali uns 15, 20 metros, 30 na minha frente. Eu deixei em ponto morto de jet ski, quando ela mergulhou a segunda vez, eu dei uma ré, e fui cuidar da minha vida, aí, do meu passeio. Tava fazendo, não tem nenhum prazer estar vendo baleia por aí, tá? A coisa, para criançada, tudo bem, para mim, um pouco mais velho. Bem, e a confusão está feita. Mais um, espera que o delegado, espera, que ele oriente pelo arquivamento, se bem quem vai decidir a palavra final, se prosseguirá ou não, é o Ministério Público. Augusto Nunes, mestre, boa noite. Presidente Bolsonaro conosco. Boa noite, presidente Bolsonaro, Piotto, Ana, Carlo. Boa noite. Boa noite, Augusto. E eu queria perguntar ao senhor, nós já fizemos a avaliação da manifestação, foi portentosa e pacífica, no domingo. Eu queria saber a avaliação que o senhor faz da manifestação. Bem, o pastor Silas Malafaia, que fez meu casamento há poucos anos, eu tenho sempre contato com ele, conversou comigo sobre essa necessidade, que não era por mim, era por todos nós brasileiros. Tá? E ele queria, nesse ato, que realmente nós que fomos falar ali, dessemos recado para o Brasil, para o mundo. E eu fiz um convite, então, para os brasileiros, obviamente, que comparecesse a esse ato sem faixa, sem cartazes. Também pedi que ninguém realizasse manifestação em nenhum outro município do Brasil, a não ser fora do Brasil. E tudo saiu dentro do script. E eu falei ali no meu convite que queríamos duas coisas: me defender das acusações e mostrar uma fotografia para o mundo do que está acontecendo na Polícia Nacional. Até eu sempre tenho falado, eu já vi time de futebol ser campeão sem torcida. Agora, um presidente sem povo é a primeira vez que estamos vendo. Então, eu acredito que o comportamento de todos ali na tribuna, que é o carro de som, saiu a contento. Uma manifestação fantástica. Não precisa falar em números, Augusto. Eu acho que ninguém discorda que foi, no tocante ao visual, a maior da Paulista até hoje. E, obviamente, o povo foi lá, participou do livre, espontânea vontade e também porque tem um sentimento que algo está acontecendo de errado no nosso Brasil. Eu costumava sempre dizer, ao longo de 4 anos de mandato meu, que a liberdade é algo mais importante que a própria vida, que uma pessoa presa, ela perdeu a sua vida. Eu acho que é uma coisa terrível, ainda mais
se essa pessoa, uma vez presa, obviamente, sem culpa de nada, e por, segundo alguns, né, exagerar o tocante à sua liberdade de expressão. Então, quero falar apenas a dona Michele, acho que foi muito bom a oração dela, como ela se direcionou à população. O Malafaia fez algo, no meu entender, que foi cronológico, e ele tem falado, desafia qualquer um a provar onde ele mentiu, ele não teve nenhuma mentira ali. E eu dei o fechamento e fui para cima do apaziguamento, né? Uma anistia, e isso tem que vir mais do lado de lá. Eu sei que o parlamento é o ente que decide essa questão, mas partindo do executivo seria muito bem-vindo. Eu acho difícil, e eu falei uma coisa ali que eu acho que toca, né, muita gente. Temos hoje órfãos de pais vivos, condenados a 15, 16, 17 anos de cadeia. São pobres coitados, na verdade, o linguajar é esse mesmo, que pegam uma pena enorme por ter participado, alguns nem tanto, né, daquele ato de vandalismo que nós condenamos desde o primeiro momento, mas que a gente entende também que a CPMI não apurou absolutamente nada, a não ser cumprir uma determinação do governo, e temos esse problema pela frente, tá? Que eu acho que está mais do que debatido, da forma como as questões de liberdade de expressão estão sendo conduzidas no Brasil. Então a gente luta para que, e pede a Deus também, né, que as pessoas que estão extrapolando voltem à normalidade e nos dê esperança de que a liberdade realmente vai ser mantida no Brasil, porque sem ela não temos democracia. Adalberto Piotto, boa noite. Mais de 103.700 telas conectadas ao vivo conosco já. Bem-vindo, presidente Bolsonaro, por aqui. Muito obrigado, Adri, Cauti, Augusto, Ana Paula, todos vocês que nos acompanham. Presidente, muito obrigado por aceitar nosso convite. O senhor fez menção à anistia, e quando essa anistia foi concedida lá atrás, o Brasil experimentou décadas de uma democracia cada vez mais crescente, ou seja, houve um acerto. Por mais que as pessoas possam questionar o que foi a anistia, o resultado foi que o país foi pacificado. Tivemos, obviamente, todos os embates políticos que são próprios da democracia, problemas econômicos que foram resolvidos também com muita discussão. Por que o senhor acha que, neste momento, apesar da experiência, por esse aspecto extremamente bem-sucedida da anistia, o senhor acha que não vem essa decisão de quem poderia vir? No executivo atual, ou seja, do presidente Lula nesse momento, ou que o Congresso não avance com isso com mais celeridade? Olha, o executivo não tem interesse em aprovar uma anistia, mesmo sabendo de pessoas humildes que estão sendo condenadas, né, por uma pena muito alta. E ele se apega nisso como se ele fosse agindo dessa maneira contra a anistia, que ele evitou que, com as suas ações, que o Brasil se transformasse num regime de exceção. Eu entendo exatamente o contrário, e a grande parte da população entende da mesma maneira. E você pode ver, o atual governo não tem o que apresentar para a população. E se agarra nessa questão, tá? Que é política apenas, nada mais além disso. Agora você pode ver o que o Brasil, nos últimos 14 meses, avançou. Nada. A reforma tributária é uma coisa que ainda é uma interrogação, mas, na verdade, aumenta-se o peso dos impostos aqui no Brasil. Até o pessoal do Bolsa Família tem reclamado, porque os cortes estão vindo a galope, né? Por exemplo, o governo cortou mais de 1 milhão de pessoas que vivem sozinhas. O conceito de família não é quem vive sozinho, né? Ele tem mais gente ali naquele núcleo familiar. A água do Nordeste, nós levamos um trabalho bastante difícil, porque eu fui o primeiro governo que enfrentou aí a teto de gastos, mas com o ministro Rogério Marinho terminamos essa grande obra lá que começou na cabeça de Dom Pedro II, lá atrás. Tá? Daí alguns falam, o governo Lula fez 85%. Fez, mas como não deu continuidade, a questão do calor abrasivo, né? Um sol muito forte, quase tudo foi quebrado por dilatação lá. Então fizemos isso, concluímos essas questões.
Nós temos aqui agora a questão do Pix, onde o governo tem a ameaça de taxar o tempo todo, porque ele quer cada vez mais arrecadar para cobrir as suas gastanças. Bem, teria muita coisa a falar sobre essas questões. Então o governo se apega nisso, basicamente, e não se descer do palanque ainda, onde me ataca 24 horas por dia, como se fosse ele, né, a pessoa que realmente deu um novo rumo ao Brasil. Isso não é verdade. O novo rumo que ele deu é voltar à velha política brasileira das negociações que todo mundo vem acompanhando. Então, para um governo que não tem proposta, que não tem o que apresentar à população, que não oferece para todos nós algo melhor vindo dele. Ele se apega apenas numa obsessão de me prejudicar o máximo possível ao longo desse tempo todo. Ana Paula Henkel, boa noite, bem-vinda. Presidente Jair Bolsonaro conosco hoje aqui no estúdio, no Oeste Sem Filtro. Bacana, hein? Muito boa noite, Adriana. Boa noite, presidente Bolsonaro, meus parceiros aí no estúdio, mestre Augusto, Piotto, Cauti. Muito boa noite à nossa audiência aqui. Presidente, já estamos aqui com quase 130 mil telas simultâneas, então muito obrigada, presidente. Presidente, o senhor mesmo disse, né? A gente nem precisa falar de números da espetacular manifestação do último domingo na Avenida Paulista. E eu queria perguntar para o senhor, a movimentação, a manifestação a favor do Brasil, da democracia, foi tão importante que foi noticiada aqui fora, nos Estados Unidos, né? Inclusive muitas celebridades israelenses tuitaram os vídeos das manifestações, mas a velha imprensa no Brasil não deu a devida importância ao tamanho, né, que foi a manifestação. Isso surpreendeu o senhor como a manifestação, a cobertura da manifestação pela imprensa brasileira? Ana Paula, eu acho que, de certa forma, a imprensa noticiou alguma coisa, como há pouco tempo eu não noticiava nada. Até o Fantástico fez uma boa matéria de aproximadamente 10 minutos, quero fazer justiça aqui, apesar de renovar ao Globo, né, que eu estou à disposição para 1, 2, 3 horas ao vivo conversar com vocês. Pode ter certeza que você bater recorde de audiência. Então, capa de jornais mostraram algumas fotografias. Obviamente, se fosse a esquerda fazendo isso, seriam não apenas a capa inteira, né, várias páginas internas. Então, eles acabaram basicamente cedendo em alguma coisa, né? E, lógico, me surpreendeu, mesmo mostrando pouco, mas mostraram alguma coisa. Eu acho que nos surpreendeu. E a própria imprensa, eu acho que eu estou vendo, eles estão acompanhando o que está acontecendo. O Brasil está afundando na economia. Se nós aí naufragarmos, a conta todo mundo vai pagar, inclusive o pessoal da imprensa que hoje em dia apoia o atual governo. Carlos Cauti, boa noite, feliz em estar ao seu lado. Só pergunta a Bolsonaro. Prazer, minha Adriana. Boa noite, mestre Augusto, boa noite, Piotto, boa noite, Ana. Boa noite, presidente. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Presidente, eu queria falar um pouco dos aspectos políticos dessa manifestação, porque tivemos 94 entre deputados, senadores e governadores, 4 governadores de partidos diferentes, republicanos, do PL, da União Brasil, tivemos também políticos do Partido Novo. Essa manifestação, na sua opinião, marca a união da direita contra essa deriva autoritária que foi a razão dessa manifestação no último domingo? É o ponto de começo de uma união da direita para as próximas eleições? Olha, encontrei alguns parlamentares ali, que obviamente não posso falar o nome, né? Mas se comportaram como isentos por ocasião das últimas eleições. E vieram conversar comigo do equívoco e entendem agora que realmente, se o Brasil tivesse continuado comigo, em especial para onde a economia apontava, estaríamos numa situação bastante tranquila, inclusive uma tranquilidade tocante à política externa do Brasil, que está sendo um desastre até o momento. Então, esse sentimento ficou. Obviamente, os 4 governadores, faço questão de citar, né, o Zema, o Caiado, o Jorginho Melo e, que eu chamo agora de meu irmão, o Tarcísio, né? Foi muito boa a presença deles. Eu não vi a quantidade de senadores, mas devia ter uns 10. Então, foi uma coisa que uniu a todos nós num sentimento de que temos que ter um norte. E esse norte é o respeito à Constituição, às leis, e, em especial, o respeito à participação popular nesses movimentos que acontecem pelo Brasil. Presidente, mais de 147 mil telas conosco, ou seja, a gente fala telas porque são muitas pessoas, provavelmente em frente
possivelmente em frente de cada uma dessas telas, e a Paulista, como no último domingo, lotada. Qual o recado que o senhor dá neste momento para essas pessoas todas que o acompanham, que gostam do senhor? Qual o tipo de apelo ou de esperança para quem está insatisfeito com o atual governo? Olha, eu conversei com pessoas que empenharam suas economias para vir aqui. São pessoas que vieram de vários pontos do Brasil e se sacrificaram muito para vir para esse evento. Eu as cumprimento, eu agradeço. Não é por mim, não é pelo meu CPF, é por uma ideia, é por um Brasil que não pode trilhar um caminho das ditaduras que nós vemos acontecer pelo mundo. Dando um exemplo mais claro para todos nós aqui, é a nossa Venezuela. Então, eu cumprimento a todos vocês que participaram deste evento, né? Que não era por mim, era pelo nosso Estado Democrático de Direito, pela nossa liberdade e pelo futuro do nosso Brasil. Augusto. Acho que eu não te dei boa noite, né, Adriana? Então, estou agora com mais ênfase ainda. Presidente, no seu pronunciamento, o senhor explicou o que é preciso fazer para que se decrete o estado de sítio. Eu pergunto, por que isso? E queria que o senhor repetisse a explanação. Augusto, desde quando eu assumi, falava que eu ia dar um golpe. E eu joguei dentro das 4 linhas o tempo todo. Ninguém acha uma coisa minha fora das 4 linhas. Alguns até acham que eu devia me exceder em algum momento, né? Não fizemos isso. Golpe, até pela tua idade, você é testemunho que envolve conspirações, envolve articulações, um submundo, envolve gente de todos os poderes, da imprensa, com dinheiro, com tropa, né? E outras coisas a mais. Bem, nada disso se cogitou. Daí foram para o lado que eu iria dar um golpe via minutas. Primeiro foi uma minuta encontrada na casa do Anderson Torres. Seria uma minuta de estado de defesa. Depois falou-se também em artigo 142. Deixo claro que artigo 142, qualquer poder, qualquer um dos 3 poderes pode utilizar o artigo 142 quando ele notar que um outro poder está se excedendo. E agora o que mais se fala na imprensa, né? Uma minuta do estado de sítio. Queria dar um golpe em cima disso. Primeiro, ninguém dá um golpe em cima de dispositivo constitucional. Não existe isso aí. Agora, como é que acontece o estado de sítio? São três momentos. Estado de guerra, o Brasil está entrando ou para entrar num conflito. Quando há algo de comoção nacional, ou quando o estado de defesa, que é o mais brando, não deu certo. Bem, aí então o presidente convoca os conselhos da República e da Defesa, o total em torno de 15 pessoas, ali presente nesses 15 aí, ali é o presidente da Câmara, do Senado, líderes de minorias, ministros, né? Para você discutir se vai levar avante a decretação do estado de sítio ou não. A primeira resposta, não houve convocação dos conselhos, 0. Não foi dado o primeiro passo. E digo, claro, se porventura alguém convocar um dia estado de defesa ou sítio, ou o artigo 142, esse é um remédio previsto na Constituição. Bem, depois do presidente ouvir esses conselhos, que eles são consultivos, daí ele enviou a mensagem para o parlamento pedindo autorização para decretar o estado de sítio. E o Congresso, uma vez autorizando, o presidente decreta o estado de sítio. E ele passa a ser responsável diretamente por todas as ações daquele momento. Bem, nada disso aconteceu, porque bate nessa tecla o tempo todo que eu queria dar um golpe utilizando o estado de sítio. É um absurdo, são narrativas que a gente não consegue entender como é que gente, assim, crítica à imprensa, que a imprensa não consegue entender isso daí e continua massificando, me acusando e praticamente me condenando publicamente de algo que não foi feito. E se falar, vamos supor que fosse um golpe, estado de sítio, quem daria o golpe, quem estaria dando o golpe seria o parlamento brasileiro, não o presidente, porque o parlamento é a última palavra no tocante à decretação desse estado de sítio. E outro? Presidente, ideias chegam muito. Eu queria que o senhor trouxesse um pouco da sua realidade quando o senhor esteve lá no Palácio do Planalto. Eu posso imaginar que muita gente vá ao presidente, mesmo assessores diretos, trazendo sugestão, ideias e tudo mais. Obviamente, sugestões e ideias. Sem a assinatura executiva do presidente, a determinação dele, nada avança. Isso acontece com muita frequência para tentar entender que, às vezes, ideias completamente estapafúrdias sequer vão adiante?
Ô Piotr, olha só, você me acompanhou ao longo dos 4 anos, para cercadinho lá do Alvorada. Fiz o cercadinho agora lá de Mambucaba, né? E eu converso com todo mundo. Então não vê aquele figura de presidente que é acostumado a ver que só conversa com agenda marcada com as pessoas que ao interesse dele também atendê-las. Agora, brilhantes ideias, pessoas fantásticas, né? Pessoas simples, apresentadas. Outras absurdas que você pega, conversa com a pessoa e depois dá uma resposta para ela, ou dá na hora aquela resposta ali que não tem como dar prosseguimento àquilo. Então é comum. Por exemplo, minhas andanças pelo Brasil, você já me viu muito no meio do povo. As pessoas sabem desse meu comportamento e tem aquela região do Gradil onde eu passo, você passava, e o pessoal me entregava papéis. Obviamente eu não tinha como ter conhecimento. Eram dezenas e dezenas de papéis, de envelopes, de bilhetes que eu passava para trás, ficava com alguém ali do GSI e depois tem um órgão embaixo ali da Câmara que tratava de redistribuir esses papéis para os ministérios. Era a orientação nossa, né? A pessoa analisava, olha, esse cabe ao ministro da Justiça, esse é a Economia, esse é para Tereza Cristina, da Agricultura. E passava para lá e eu sempre frisava, né? Alguém de vocês tem que dar uma satisfação para aquela pessoa, mesmo sendo não. E isso até aqui, até onde eu pude acompanhar, isso era feito. Então, as ideias existem. Era comum ali no intervalo do almoço, em média, 20 pessoas por dia iam tirar fotografia comigo, né? Geralmente eram parentes ou amigos de servidores ali, mas sempre deixavam um papel também e a gente bola para frente. Até propostas, como por exemplo, o cara chegou uma vez lá e falou, vamos diminuir a letalidade de acidentes em área urbana. Como? Vamos botar pneus nos postes. Quer dizer, você trata a pessoa com carinho, com consideração, mas, obviamente, né, não vai levar para frente essa ideia. Isso foi real. É real. A gente costumava brincar, né? Se for pintar de branco e verde, as coisas do Palmeiras, até a gente pode até pensar em levar para frente. Então, umas questões, isso acontece, as pessoas muitas vezes acham que tem a solução para os problemas mais eminentes, né, que você tem que correr atrás. Agora tem muita boa ideia também que chegou, que a gente começava a trabalhar para buscar não atender aquela pessoa, mas atender o grupo de pessoas que se interessavam por algo parecido. O presidente Rodrigo Constantino não está aqui conosco, claro, mas deixou uma pergunta gravada para o senhor, é um vídeo, vamos acompanhar? Presidente, boa tarde. O sucesso da manifestação de domingo é inegável, até mesmo para a turma da esquerda. A pergunta que eu faço é muito objetiva. Entre outros efeitos dessa manifestação está o resgate da esperança por parte do povo brasileiro. Existem novas manifestações sendo planejadas. Qual a importância do povo, da população brasileira retomar as ruas, vencer o medo que, de alguma forma, o sistema tentou incutir em cada um de nós? Obrigado. Olha, a gente tem que ter esperança. Tá? Se a gente não tiver esperança, não sonhar com o dia de amanhã, você não vive. E acredito, por exemplo, para te responder, o mais importante você perguntou sobre novos movimentos. Acredito que a partir de hoje, terça-feira, né, isso esteja com o Parlamento brasileiro. Acredito que esteja reverberando bastante dentro do Parlamento Federal, Câmara e Senado, bem como nas câmaras estaduais e municipais pelo Brasil. No momento não tem nada programado, planejado. Foi marcante, no meu entender, o que aconteceu, aqueles dados, aqueles fatos, né? Aquela cronologia do Silas Malafaia foi perfeita. Eu tenho certeza que ele poderia falar muito mais coisa, mas o discurso dele foi 24 minutos. Eu recomendo que você assista esse discurso dele, 24 minutos. O Silas Malafaia foi cirúrgico naquela questão, porque ele é uma pessoa, um cidadão que sabe falar, tem o dom da oratória e é um cidadão que fica indignado com certas coisas que acontecem. E o que eu vejo no Malafaia até agora, nos seus posicionamentos, ele tem razão. E, obviamente, dentro do parlamento, pessoas que, com o mesmo ideal, pode reverberar muito mais o que aconteceu aqui na Paulista, que deixa claro, não é por mim. Eu estou com 68 anos, tá certo? Mais velho que eu aqui só, Augusto Nunes, tá? Nós já estamos com o prazo de validade vencido, né, Augusto? Mas a gente quer colaborar com um Brasil melhor para todos nós. Então, obrigado, Constantino, pela pergunta e vamos em frente. Vamos em frente com você agora de novo, Ana Paula.
Presidente, há muitos artigos e narrativas, né, para usar aí o termo do momento, em relação à relação que o senhor tinha com líderes europeus, os americanos aqui, por exemplo, muitos chamavam, né, a administração do senhor de que o Brasil era um pária diante da comunidade internacional, e nós tivemos essa fala bárbara do atual presidente Lula sobre Israel, comparando a defesa justa de Israel ao Holocausto, ao que Hitler fez. Eu gostaria que o senhor contasse para a nossa audiência, se pudesse, como era a relação do senhor com esses líderes na comunidade europeia, nas reuniões pelos Estados Unidos, na ONU também, por exemplo, se o senhor era tratado como um pária internacional, como muitos da imprensa e hoje da base governista tentam fotografar. Olha, eu sempre fui criticado. Eu lembro na primeira vez que estive na ONU e a tradição do Brasil abrir a sessão, fizemos um pronunciamento completamente diferente dos presidentes que me antecederam, onde nós mostramos o que é o Brasil, uma verdade ali. Agora, o tratamento dos líderes mundiais para comigo era excepcional. Não é por mim apenas, é que o Brasil é um país de oportunidades. Por exemplo, o mundo árabe começou a se preocupar em garantir a sua segurança alimentar também de outros países, não apenas de um ou dois países. Então, quem não tinha comércio conosco, essas porteiras foram abertas, muito bem costuradas pela ministra Tereza Cristina, a ponto de me tratarem muito bem. Logicamente, o tratamento era tão bom que eu era convidado a comer camelo. Eu não sou muito chegado, né? Mas é a maneira que eles têm de demonstrar o carinho que tem com vocês, te tratando dessa maneira. Também o relacionamento com Donald Trump foi excepcional. Por exemplo, no momento onde o aço podia entrar em crise no Brasil, não tivemos retaliação por parte dos americanos. Quando nós precisamos do Putin, da Rússia, para que não fosse cessado o fluxo de fertilizantes para o Brasil, eu fui muito bem recebido por ele, além do fertilizante que não sofreu aí solução de continuidade, também começamos a negociar a questão do diesel, e eu lembro quando ele pediu para mim também, né, naquela época, até falei com a Tereza Cristina que vamos ver como a gente resolve esse assunto. Ele pediu a importação de ovos do Brasil. Apesar de, segundo o Google aí, o pessoal pode ver, são 1.750 ovos por segundo o Brasil produz, a gente não sabia até que ponto a Rússia, uma população praticamente metade da nossa, iria impactar o preço dos ovos aqui no Brasil. Então, tratamos essa questão de forma bastante boa para os dois lados. Tá? Também, com o mundo europeu, nós demos mais um passo na questão do Mercosul, mas sempre soubemos que lá um só país pode vetar o Mercosul. Cheguei a discutir com o Paulo Guedes, iniciamos a conversa para nós sairmos do Mercosul, como o Uruguai basicamente faz, como alguns países furam essa bolha, e o Brasil faz vista grossa para isso, nesses comércios que eles assumem individualmente. Então, o tratamento pelo potencial mineral do Brasil, pelo potencial agrícola, pela sua vastidão aqui, que é a nossa biodiversidade, que o Marcos Pontes vinha conduzindo muito bem essa questão com Israel, com Coreia do Sul, com o Japão. Então, por tudo isso, né, também pelo turismo do Brasil, o Gilson, que era o ministro do turismo nosso, conduziu muito bem essa questão também perante o mundo. O Brasil cresceu com o turismo, não colapsou mesmo com a pandemia. Ou seja, o mundo tem interesse em nós, não é em mim, tá? E o interesse deles é manter um bom diálogo com qualquer presidente. Mas, infelizmente, esse último agora, que disse que ia resolver a guerra da Ucrânia com a Rússia tomando cerveja, né? Ele foi lá fora agora e fez uma coisa inacreditável. Esse ataque, que não tem adjetivo, né? Contra o Estado de Israel, contra o povo judeu. E depois dobrou a aposta logo em seguida ainda. Agora, ele que fala tanto que
em paz, em humanismo, etc., ele não moveu uma palha para libertar aí os brasileiros aprisionados pelo Hamas. Como lá atrás também, ele tinha um contato muito forte com as Farc da Colômbia, e tivemos uma senadora, né, nossa, né, a Ingrid Betancourt, que ficou sequestrada, se não me engano, por 8 anos, deve ser mais ou menos isso aí. Então, é uma pessoa que se alia a ditaduras. Eu fui proibido pelo TSE para associar o Lula a Maduro, né, da Venezuela, associá-lo a Ortega, da Nicarágua, entre outras ditaduras. Agora, está no DNA do Lula esse tipo de gente ao teu lado. Como, por exemplo, sempre muito ligado a Fidel Castro, atualmente com o Díaz-Canel, que é o ditador lá de Cuba, tá certo? Então, esse carinho, essa aproximação, como, por exemplo, do Irã, tá? Faz parte aqui do DNA do atual mandatário do Brasil. E isso, cada vez mais, o mundo está enxergando que o Brasil, nessa política que vem adotando aqui, não é bom para as democracias do mundo todo. Presidente Bolsonaro, mais de 203 mil telas, acessos ao nosso programa nesse momento. São inúmeras pessoas querendo ouvi-lo. Carlo Cauti. Presidente, eu queria voltar à pergunta do Augusto também sobre a questão do estado de defesa, só para a gente entender melhor, porque uma dos pontos de acusação contra o senhor é o vídeo da reunião de gabinete do dia 5 de julho de 2022. Agora, a questão, meio à mente, outra reunião do dia 22 de abril de 2020, que também foi liberada pelo STF, logo no começo da pandemia, o senhor foi acusado naquela época de interferência na PF, de interferência na BIM, e no final das contas não houve nenhum tipo de consequência. Até o momento, pelo menos, passaram 4 anos, não aconteceu absolutamente nada. O senhor acha que nesse caso será parecido, esse caso de 2022, será parecido com o de 2020, ou seja, nenhum tipo de consequência? Mas a pergunta também, só para entender para o nosso público, por que vocês gravavam essa reunião de gabinete? Até porque vocês falavam de questões de segurança nacional nelas, né? Por que era gravada essa reunião? O que acontecia? A gente gravava, pegava recortes, né, para utilizar nas mídias sociais e destruía ali o chip ali. Né? Depois do episódio de abril de 2020, onde o Moro falou que ali estava a prova de que eu interferia na PF, tá? Estava na minha frente o chip ali, tá? E cada um deu uma ideia o que fazer. Alguém falou até, destrói. Eu falei, pô, cara, eu não vejo nada demais ali, né? Tinha um item só, alguns poucos segundos que o ministro Supremo, que determinou a abertura, ele manteve sigilo disso aí. Agora o resto, uns 30 palavrões ali, tá certo? E era do coração aquilo lá. E a partir daquele momento, depois foi divulgado, foi comprovado que não tinha nada ali de interferência na PF, tá? E daquele momento para frente foi para não gravar mais nada. Bem, alguém gravou essa reunião de 2022, não sei quem foi, tenho a menor ideia, e ela acabou se tornando pública, tá? Agora, mesmo assim, eu não vejo, se você quiser me questionar, fique à vontade. E ninguém vai programar um golpe na frente de umas 30 pessoas, pelo menos, né? Discutindo vários assuntos naquele momento. Então, é mais uma forçação de barra. O que de grave eu falei ali foi que não adianta a gente ter 70% dos votos, que vão aparecer 49 nas urnas. Isso que eu falei ali, que poderia ser o mais grave que eu falei. Eu acho que foi acertei sem querer o placar. Presidente, além da nossa audiência incrível nesse momento, também muitos comentários cumprimentando o senhor, agradecendo a participação do senhor aqui hoje nessa edição. Presidente, para o senhor, qual a importância para o Brasil a presidência da Argentina agora ocupada por Milei e uma possível eleição novamente de Trump nos Estados Unidos? A Argentina é a melhor parceira nossa comercial aqui na América do Sul, né? E eu sempre digo, os vizinhos estando bem, ajudam a gente. Tá? E o Milei pegou a Argentina, economicamente falando, né, muito pior do que eu peguei o Brasil. E eu torço por ele. Quando eu estive na pós, ele foi convidado, foi muito bem tratado, me botou na linha de frente como fosse um chefe de Estado, conversei um pouco mais de 30 minutos com ele particular. Lógico que eu dei algumas sugestões para ele, né? E, obviamente, mas eu senti ele bastante preparado para assumir a presidência, né?
E, no meu entender, está indo bem lá na Argentina e espero que dê certo. Quanto ao presidente Trump, sempre gozei de um prestígio muito grande com ele, me tratou muito bem também em todos os momentos, tínhamos planejado muita coisa para o futuro dos nossos países, como, por exemplo, a questão do nióbio, né? Havia conversado, nós temos em Araxá, tem em Catalão e tem na região dos Seis Lagos, na Amazônia. Então, uma possível exploração nessa outra área, com a participação deles, agregando mais valores para nós também, não entregarmos o produto apenas in natura, né? Até tem uma experiência que eu tive no Japão em 2019 e sabia que eles faziam bijuteria de nióbio. Então nós acertamos, foi no meu quarto de hotel lá, um japonês, obviamente, né? Abriu a mala dele e vi uma bijuteria muito bonita mesmo. Até comprei uma correntinha, paguei $1.000, tá? E declarei aqui no Brasil, para não me perturbar, paguei o extra aqui no Brasil para mostrar aqui o que é o nióbio. E o $1.000 é mais caro que uma corrente de ouro. E de acordo com a têmpera, tem uma cor mais variada possível, muito bonita. E uma coisa que eu fiquei sabendo lá, me disseram, que você pode ter alergia a ouro, né? Ao nióbio você não tem, tá? Então, mas isso é o que menos importa para a questão do nióbio. Tem aí utilidades fantásticas, as mais variadas possíveis, juntamente com o grafeno. Então, esse estudo, essa conversa foi tida com ele. Logicamente, não seria o governo americano, empresas americanas, mas precisava do respaldo dele, tendo em vista o local onde você ia explorar isso daí. Também discutimos muitas outras coisas. Logicamente, nós concorremos nos commodities, alguma coisa com eles. A gente sabe como eles são protecionistas tocante a isso, né? Mas sobrava um espaço para a gente evoluir. Com a participação do Marcos Pontes, ministro da Ciência e Tecnologia. O Marcos Pontes é uma pessoa que você vê andando por aí, se você não conhecer, você não dá muito valor a ele, né? Que meio bonachão, etc. Mas tem uma cabeça realmente fantástica. E a questão da ciência e tecnologia foi muito avante com ele, né? Em especial com Israel. Israel tinha acertado lá atrás com Benjamin Netanyahu, mas veio a pandemia, não pudemos ir à frente. Queriam nós implantarmos aqui um projeto Rondon com Israel, porque lá nós fomos ver como é que funciona a piscicultura no deserto, a agricultura também, que existe, eles garantem a segurança alimentar, eles exportam uma parte para a Europa, mesmo com a precipitação pluviométrica ser abaixo do nosso sertão aí, nordestinos. O Marcos Pontes trouxe 3 máquinas para água aqui no Brasil. O princípio é semelhante ao ar-condicionado, com adaptador a placas fotovoltaicas, de acordo com o local. Aquele tamanho daquela máquina dava, em média, 300 litros de água por dia, a custo zero. Tá? Então, isso tudo estava no papel. Algumas coisas foi levada avante, como a questão da água para o Nordeste via essas máquinas. E, infelizmente, não houve a reeleição do Trump lá, muito questionada, né? E ato contínuo aconteceu a nossa aqui também. Então, a gente espera, eu torço pelo presidente Trump, que ele volte à presidência, porque eu vejo ele como uma pessoa que ajuda o mundo. Enquanto ele foi presidente, você não viu conflitos no mundo. Foi se ele sair, pintou o Afeganistão, o Hamas, né? Até mesmo aí o Maduro quer fazer gracinha com a Guiana. Logicamente, depois descobriram ali na costa da Guiana e Suriname o equivalente a quase a nossa reserva de petróleo aqui no Brasil, aquilo, alguns países abrem os olhos para entrar se usufruir dessa riqueza. E o Maduro, tá, que está ali do lado, ele sempre questionou, o seu povo também, vou fazer justiça, sempre questionou 2/3 da Guiana como sendo deles, fizeram um referendo, né, até teve uma nova máquina de votar lá nos Estados Unidos, né, agora no papelzinho também, né, tá um voto eletrônico ali do lado, impresso e eletrônico. E a gente não sabe porque a China, a Rússia, tá, Cuba, está todo mundo dentro da Venezuela, que é o país que tem já tem no momento a maior reserva de petróleo do mundo. Seria gigante caso eles avançassem sobre a Guiana. Nós não queremos defender nenhum lado nem outro, ele deixa para uma arbitragem internacional. Mas, se ele quiser partir para uma aventura, ele sabe que quem está do lado dele e quem não está.
Tá? Então, com o Trump, não teríamos, no meu entender, problemas lá com a Venezuela, com o seu Maduro. Augusto Nunes. Presidente, 200 mil telas. Evidentemente a live mais vista no mundo neste momento. Presidente, o senhor não só propôs a pacificação, como sugeriu uma medida concreta, a anistia. O senhor acha que isso vai se transformar numa campanha, é o início de uma campanha, pela soltura dos presos sem julgamento, para começar? Olha, eu entendo que é um exagero nessas penas. Como eu entendi lá atrás, os 8 anos e 9 meses para o Daniel Silveira, né? Tanto é que eu concedi a graça para ele, depois o Supremo, quando eu saí, derrubou o decreto. Eu acho que os seus parlamentares, né, que já são simpáticos dessa ideia, não são maioria no meu entender ainda, conversarem com calma, com tranquilidade, com o seu colega do lado, alguns até do Centrão ainda que não se definiram, porque estão na base do governo e seguem orientações do governo, não apenas questões aí de tratar dos assuntos que interessam para o governo no momento. Aqui vai ser uma questão extra. Dá para convencer a esse pessoal e num projeto de lei botarmos um ponto final nisso, porque, como disse lá na Paulista, é muito dolorido você saber que tem órfãos de pais vivos no Brasil. Já houve, não faz tanto tempo assim, a campanha pela anistia, né? 7-9, né? Apoiada pela esquerda, sobretudo. Agora não pode começar uma campanha da anistia pela direita? Olha, são pessoas que, algumas ali se excederam, invadindo ali prédios públicos e depredando. Tá? Erraram, tem que pagar pelo seu erro, mas eu acho que ninguém de sã consciência vai aceitar que 17 anos é uma pena justa para quem errou lá, não tem cabimento. E, por exemplo, né, uma das circunstâncias que eles foram tidos como culpados foi a tentativa armada de mudar o Estado Democrático de Direito. Pelo que me consta, nenhuma arma foi apreendida naquele evento. No primeiro dia, mesmo domingo, 8 de janeiro, eu estava hospitalizado, inclusive com morfina, né, que foi a terceira vez que teve uma crise de aderência no intestino. Nós tuitamos repudiando aquele ato. Mas o governo pegou aquilo, que a história não pôde ser contada pela CPMI lá que funcionou no Senado Federal, porque o ingrediente político entrou pesado. Ele é um partido forte, do Kassab, por exemplo, o PSD, todos os parlamentares votaram com o governo. Né? E, obviamente, isso é péssimo, não pode, no meu entender, né? Cada um faz o que bem entender com o seu partido, não posso responder pelos integrantes do partido. Eu sempre fui independente em todos os partidos que eu tive dentro da Câmara. Mas votar favorável àquilo, né? Deu força para que punições acontecessem. E colocou o governo Lula, que vive de mãos dadas com ditadores, uma situação momentânea lá atrás como um grande democrata do Brasil. Piotr, você. Presidente, me permita continuar nessa questão da anistia, ampliando para a pacificação. O senhor fez menção disso lá na Avenida Paulista, e com exceção, obviamente, de quem depredou, e para isso é preciso que se faça a individualização de conduta, é uma coisa da qual reclamamos com muita frequência aqui nesses processos em relação aos presos do 8 de janeiro. Mas, para se ter uma pacificação no país ou uma anistia, além do Congresso, eu imagino que precise de outras forças da sociedade. O senhor tem falado, por exemplo, com alguns ex-presidentes, como, por exemplo, o presidente Michel Temer, que o senhor conversou na época daquele outro problema do 7 de setembro, ou com qualquer outra figura de relevo na política brasileira para apoiar essa ideia? Porque nós não estamos naquele momento do 8 de janeiro, já passou muito daquilo. O ingrediente político daquilo foi extremamente abordado pelo governo, com o interesse do governo, tudo isso, mas nós estamos num momento em que a gente viu pelas manifestações aqui do último domingo, as pessoas não ofendiam nada, o senhor fez esse pedido para não levar
faixa contra ninguém, as pessoas assentiram aquilo, ou seja, não levaram nada. Eu estive lá, não havia ofensa a ninguém, havia sim um movimento a favor do Brasil, em defesa do Estado Democrático de Direito. O senhor considera conversar com essas outras pessoas, como, por exemplo, o ex-presidente Michel Temer, ou outras pessoas que possam interferir no atual governo, ou mesmo no Congresso, sobretudo, para ir adiante esse processo de anistia e um processo até maior de pacificação? Olha, eu costumo não falar das reuniões reservadas que eu tenho. Sim. Isso é uma norma, até porque eu não posso perder a credibilidade quando procuro certas pessoas. Mas como chegou na imprensa que eu havia conversado com o Temer, é verdade, conversei com ele um pouco mais de 1 hora antes do 25 de fevereiro, e muita coisa nós tratamos ali naquela conversa, que eu espero que você me permita não divulgar o que nós tratamos ali. Mas pode ter certeza que tudo tratado ali foi para o bem do nosso Brasil. Sim, perfeito. Mais uma pergunta, então. Agora a gente segue com você, Ana Paula. Presidente, vamos virar um pouquinho para a economia. O senhor conversa com muita gente, né, como o senhor mesmo disse, mesmo na vida particular do senhor, o senhor arruma os seus cercadinhos e conversa com as pessoas. O que as pessoas têm relatado ao senhor sobre a economia e o que o senhor acha da economia do Brasil nesse último ano? O que foi desfeito, o que está sendo proposto? Qual a perspectiva do senhor para os próximos 3 anos, de acordo com este governo no campo da economia? Olha, lá no cercadinho de Mambucaba, é um local de gente humilde, né? Naquela região, esse assunto era recorrente. Eu ficava em média 1 hora conversando com eles todos os dias. E aquela pergunta, como é que está o supermercado, tá? Onde você mora, quanto você ganha, o que você acha que pode melhorar. E isso a gente colhia lá na fonte primária, esses problemas. Tem falado que os produtos de cesta básica têm aumentado e vê com preocupação o futuro do Brasil. O desemprego também é uma questão de... O IBGE, né? Quando eu falei que eu era deputado lá atrás, eu apanhei muito. O IBGE, a questão do CAGED, é algo abstrato. Você não tem a certeza realmente se o desemprego está aumentando ou não no Brasil. Se você, por exemplo, ficar em casa mais de 1 ano e não procurar emprego, você é tido como empregado por IBGE. Se você procurar emprego, daí você está empregado. Se você, o ano passado, trabalhou poucas semanas apenas, no ano todo, você é tido como empregado. Então, é um número que não reflete a realidade para nós. Agora, o desemprego está presente, infelizmente. Alguns setores não, mas como regra está presente. E o que é pior nisso tudo? Quem tem dinheiro não quer investir. Quando eu estive nos Estados Unidos, cheguei lá em 30 de dezembro de 22, converso com todo mundo, lá também começou a aparecer o cercadinho na frente da casa onde eu estava, começou a ultrapassar 400 pessoas por dia o somatório, que iam me ver, tirar foto, etc. Mas finalmente eu fui para a casa de outra pessoa lá, porque não era impossível eu permanecer naquele local. E ali eu conversei com gente, trabalhava em banco, houve um fluxo muito grande de recursos para fora do Brasil. O ano passado, se não me engano, foram 2 bilhões e 300 milhões de dólares de pessoas físicas que mandaram para fora do Brasil, preocupado com a política aqui. Com essa péssima política externa que estamos tendo, que as declarações do atual presidente Lula, né, o mundo começa a ficar desconfiado do Brasil e não investe. Se, por exemplo, a taxa de juros está para subir nos Estados Unidos, subir um pouquinho, lógico que tem dinheiro que é especulativo aqui, mas muito investidor vai jogar seu dinheiro em outro lugar. E a nossa economia não está andando. Vamos ter um problema sério com o agronegócio, da forma como o presidente trata esse setor muito importante. Temos também uma seca regionalizada no Brasil e a questão do MST cada vez mais ficando grande, né? Nosso governo não funciona no MST, ficando grande. Você desestimula o homem do campo a produzir. E faltando oferta, a demanda é a mesma, tá? A inflação vai se fazer presente. Agora, nessa economia, além do agro, tem outros setores também que a gente vê com preocupação, porque você tem que estar em paz dentro do Brasil, o governo tem que ser um governo também de paz. Quando sai do Brasil, busque realmente recursos, financiamentos,
oferecer o que tem de melhor, apresentar o seu país como um bom local para investir. Isso não vem acontecendo. Então, nós estamos ficando para trás nessa questão. E o preço, né, não vem de uma hora para outra. Mas acredito que ter acabado já o gás que esse governo teve do nosso governo lá atrás, você pode ver, só o Tarcísio, enquanto ministro da Infraestrutura, tinha pré-contratos para nos próximos 10 anos se investisse R$1 trilhão no Brasil. Isso é um trabalho lá específico do Tarcísio na infraestrutura. Isso, o pessoal puxou o freio de mão. Nós tínhamos, por exemplo, contratos assinados, né, para se construir aproximadamente 20 mil quilômetros de ferrovia no Brasil pela iniciativa privada. Em especial depois que foi aí concluída a Norte-Sul, que é privado, mas estava parado há muito tempo e tinha problemas ambientais e outros também, né? Outros pedágios também pela frente. Então, com a Norte-Sul indo para frente, a FICO, a Ferroeste, a Ferrogrão está judicializada, começou esse setor aqui, tendo em vista o barateamento do transporte, chamar a atenção do mundo todo e do homem do campo. Então, quando se fala em até 20 mil quilômetros de ferrovias, é o pessoal do campo que se une e faz ferrovias, né, que seriam como se fossem as vicinais dele, para levar isso para essas outras grandes ferrovias que foram construídas no Brasil, para chegar mais barato, não só na mesa do consumidor aqui do Brasil, mas como nos portos, esses produtos mais baratos. Então, isso tudo foi travado. Até você pode ver a questão do saneamento básico, né? O marco do saneamento básico. Começou muito bem, depois o governo ameaçou aí a revogar aquilo tudo, entre outros, né? E isso tudo leva desconfiança para o Brasil, de modo que você não bota a economia para rodar. Para fechar essa rodada, sem claro, economia, até o pessoal mais humilde muitas vezes vai naquela conversa da esquerda. Sem economia não tem Bolsa Família, pessoal. Eu lembro que lá atrás, né, há pouco tempo, durante a campanha, o Lula falou que ia botar a Casa da Moeda para rodar 300 bilhões de reais. Então, vou dar uma sugestão boa para ele. Faça uma filial da Casa da Moeda para cada prefeitura. Quando o prefeito quiser dinheiro, ele roda a maquininha lá e resolve o seu problema. Você, Cauti. Presidente, eu queria continuar na questão de política externa que o senhor citou. Eu queria perguntar um comentário sobre as declarações do presidente Lula, que comparou a operação militar de Israel contra o Hamas na faixa de Gaza ao Holocausto. O senhor foi o primeiro e único presidente que teve a presença do primeiro-ministro israelense na posse, e o presidente Lula recebeu, no dia que ganhou a eleição, as felicitações do Hamas. Como o senhor qualifica as declarações do presidente Lula contra Israel? É um desastre, né? Você nota que de humano ele não tem nada. Absolutamente nada. Também, pelo que eu sei da história, eu fui o único presidente fora de Israel, obviamente, né, que fui no Muro das Lamentações com o Benjamin Netanyahu. Quando nós tivemos o problema aqui de Brumadinho, ele ligou para mim e ofereceu ajuda, né? E veio aqui um avião com mais de 100 israelenses, com equipamentos de primeira, onde nos ajudaram aí seria um milagre, né? Não tivemos um milagre, encontrar ninguém vivo, mas com tecnologia, muitos corpos foram encontrados por eles. Eles tinham um retrato exato, né, do momento do rompimento da barragem, quem estava com o celular, onde poderiam estar os corpos depois daquele mar lá de resíduos. Então, o governo de Israel, ele pratica esse ato de humanidade no mundo todo. O Brasil não é diferente. Comigo tinha um tratamento mais especial. Eu tinha ido antes de ser presidente, fui para Israel, tá certo? Foi muito bem tratado. Eu tentei falar com o embaixador brasileiro, não nos atendeu. Eu estava com os meus filhos, né? Estava com o Nix Lorenzoni também, não fomos atendidos. E ficou a marca da nossa amizade. E, logicamente, o Brasil, você pode ver, Israel é menor que o menor estado brasileiro, que é Sergipe. Eles têm um quarto de prêmios Nobel com eles. Tá? Quando o Lula joga pesado nessa questão, você pode botar no chão a nossa Embraer, porque uma parte, em torno de 20% de componentes de programas são israelenses. E você não tem onde buscar isso no mundo. E você, ao jogar no chão a nossa Embraer, você
traz problemas econômicos para nós, até mesmo no momento. Dessa forma, talvez, né, empresas que estariam encomendando os produtos da Embraer tirem o pé do acelerador, preocupado com um possível rompimento das nossas relações com Israel. Então, essa política externa nossa é péssima. Fazer essa comparação é descabida. Tá? Realmente, 6 milhões de judeus foram mortos, a grande maioria em câmaras de gás, algo que a gente não consegue imaginar que um ser humano fosse capaz de fazer isso. Mas, infelizmente, foi uma realidade, né? E a gente não pode tratar essa questão da maneira como ele tratou, comparando aí o exército israelense ao exército nazista. E no mais, eu entendo que Israel tem o direito de se defender. O que foi feito ali pelo Hamas realmente é outra coisa inacreditável. Tive com o embaixador de Israel, foi na Câmara, foi um encontro fortuito, né? Quando eu fui assistir o filme de lá, mantenho contato com algumas pessoas do governo de Israel ainda, tá certo? Troco informações com eles. E o que foi feito lá é inacreditável, né? Estuprar mulheres, tocar fogo, botar criança em forno de micro-ondas para ver o crânio explodir, fuzilar jovens, é uma coisa inacreditável, né? Eles fazem um requinte de crueldade, tudo isso aí. Temos, se não me engano, acho uma brasileira ainda sequestrada lá, que o Lula podia fazer gestões para botar em liberdade as pessoas, já que ele tem tanta amizade com o Hamas. E mais ainda, eu acho que o checkmate nessa questão, ninguém tem dúvida que o Hamas é um grupo terrorista. Esse grupo terrorista ferestou o Lula por ocasião das eleições, juntamente com a bandidagem toda do Brasil nos presídios. Deste passagem, não se teve conhecimento de comemorar a eleição do Lula em 22, a não ser o sistema carcerário aqui e o Hamas lá fora. Muito obrigada pela sua companhia, por toda essa audiência. Mais uma vez, então, repito, a maior live de hoje. Esse número expressivo de telas nos acompanhando, mais de 237.700. Presidente Jair Bolsonaro conosco. Gostaria que o senhor comentasse, por favor. O presidente Lula comentou hoje, afirmou que as imagens da manifestação comprovam, sim, o tamanho do ato do último domingo. Abro aspas aqui para a fala de Lula. Eles fizeram uma manifestação grande em São Paulo. Mesmo quem não quiser acreditar, é só ver a imagem. Como as pessoas chegaram lá, é outros 500. Lula disse ainda que o ato foi em defesa do golpe, e abro aspas mais uma vez, eles todos com muito medo, muito cuidado. De qualquer forma, é importante a gente ficar atento, porque essa gente está demonstrando que não está para brincadeira, fecho aspas. O senhor gostaria de comentar essa declaração? Dizer para o Lula que não se tem notícia de um só celular furtado ali, né? Uma lixeira queimada, um vidro quebrado. São essas pessoas que levam o Brasil nas costas, né? Porque trabalho de verdade. Como chegar? O combustível não foi pão com mortadela, tá? E quando ele fala em golpe, ele acusa o Supremo Tribunal Federal e o Congresso de golpe por ocasião do impeachment da Dilma. Então, quando não interessa para ele, ele desqualifica e vai para o mais rasteiro possível as suas comparações, né? Então, eu acho que dispensa até comentários, porque hoje em dia, como ele nunca conversou com a população, como sempre conversei enquanto presidente, no cercadinho, e continuo conversando, ele não sabe que essas pessoas aprenderam muito ao longo dos últimos anos, em especial através das mídias sociais, a qual ele deseja censurar com um projeto que está dentro do Congresso Nacional, para que esse povo não tenha informações e não possam realmente entender o que acontece com o seu país. Então, uma resposta de alguém que está rancoroso e dizer para ele, né? Olha, ele não consegue botar 5 mil pessoas numa live semanal, pelo amor de Deus. Ninguém tem paciência de ouvir aquelas asneiras que ele diz ali, tá? Até aqui, estamos quanto? Perto, 250. 250 dividido por 5, Lula, dá 50, Isso, tá? telas. Então, dá 50, essa live aqui dá 50 vezes mais. Lógico que aqui vem da revista Oeste, tá? Eu ajudo a potencializar um pouquinho aqui, tá? Mas está um pouco acima da média. Se pegar só essa um pouquinho acima da média,
vai dar algumas dezenas de vezes mais a live dele. Ele não tem o que apresentar numa live dele. Por exemplo, ele podia fazer uma live aqui, vai dar uma audiência muito grande, e falar, olha, atenção motociclistas, caminhoneiros, enviamos o projeto para o Congresso o ano passado para a volta do DPVAT. Tem um senador lá da Amapá que está vibrando com isso aí, né? E quando nós eliminamos o DPVAT lá atrás, ele entrou até na justiça contra isso aí. E o que eu falei com o Paulo Guedes naquele momento? Esse imposto, né? Tem que ser facultativo. Você quer, você faz, pô. Você não quer, você não faz. Agora, o DPVAT era um mar de problemas. Para ser educado aqui, é um mar de problemas. Onde se faturava, né? Por tudo quanto é lado, alguém faturava em cima disso aí. Então, botamos um ponto final nisso. Ele pode voltar a falar, por exemplo, na reoneração dos combustíveis. Quando o preço dos combustíveis explodiu no mundo todo, não foi só no Brasil, tendo em vista a pandemia e a guerra também, que potencializou isso tudo, aqui no Brasil teve batimento de cabeça entre nós, sim, o governo estava entrando em parafuso. Tinha dia ele tem uma dúzia de ministros na minha frente pedindo a cabeça do Paulo Guedes, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Quer me trocar? Qual é a sugestão? Trocar por quem? Tá? Eu conduzia isso e não levava para o Paulo Guedes. Tá? Depois de algum tempo eu falava, Paulo, PG, o pessoal quer tua cabeça aí, mas vamos buscar uma alternativa, porque ele vinha buscando. Como ele acertou com o parlamento brasileiro, nós já tínhamos zerado os impostos do gás de cozinha lá atrás e acabamos zerando também o do diesel, da gasolina e do álcool e do etanol. E também botamos um teto no ICMS. O trabalho do Arthur Lira foi muito importante nessas questões. O Arthur Lira foi um parceiro daquilo que interessava para o governo também. Não vou deixar de reconhecer isso nele. E botamos um teto, 17% no ICMS dos combustíveis. Por exemplo, tinha um estado aqui no Brasil, para não polemizar, aqui da região sul-sudeste, que era 34% o ICMS da gasolina. Ou seja, 1 litro de gasolina, você pagava R$ 2,30 só de ICMS. Tá? Então, botou-se um teto, por ser algo essencial. Também botamos um teto de ICMS de energia elétrica, de modo que, inclusive na proposta, né, caso os governadores arrecadassem, no final das contas, o equivalente a arrecadasse menos do que o prejuízo final dos governadores ultrapassasse a 5%, o governo federal cobriria. Sim. Ninguém buscou, porque todo mundo ganhou mais. Nós, o governo federal, faturou horrores, porque a economia começava a girar. O Paulo Guedes ficou tão empolgado, né, que ele cortou 1/3 do IPI de 4 mil produtos. E nós já vimos diminuindo, zerando os impostos de alguns produtos de importação. Por exemplo, tudo que tinha a ver com energia fotovoltaica, zeramos. O Gilson, o ministro do Turismo, deu a ideia para nós zerarmos o imposto de veleiros e de jet ski. Fizemos isso. Na Europa existe aproximadamente 7 milhões de veleiros. E a conta deles lá é que cada veleiro, de forma direta ou indireta, dá 2 empregos a mais. O jet ski também, algo para o turismo. Alguns bateram em mim, né? Jet ski é de rico. Não tem nada a ver. O jet ski, quando está na marina, é uma pessoa humilde toma conta do jet ski, que faz a manutenção dele. É emprego para todo mundo. Então a economia começou a rodar. Até a gente vê, algumas pessoas comentam com razão, né, que foi o único governo que tem conhecimento que diminuiu impostos no Brasil. E é uma verdade. E o Paulo Guedes queria partir para zerar todo o IPI. Né? Ele começou com 1/3, ia passar para 2/3, ia zerar todo o IPI para a gente voltar à reindustrialização no Brasil. E queria buscar uma solução para a Zona Franca de Manaus também. A Zona Franca de Manaus é importante, garante em parte a nossa soberania na região. Sempre tratava esse assunto lá com um colega que foi candidato ao Senado, o Coronel Menezes, muito bem tratado esse assunto, muito bem conduzido, como também com alguns parlamentares, né, lá, como o capitão da PM, que sempre está comigo lá do Amazonas. Então, eu tratava esses assuntos para a gente fazer o contrário, né? Que quando eu dei uma estudadinha na curva de Laffer, que é uma coisa simples de entender, eu fui falar com o Paulo Guedes, né? O Paulo Guedes é uma pessoa que, conversando sozinho com ele, ele dá muito mais atenção às suas propostas, né? E eu falei, Paulo Guedes, vamos errar diminuindo impostos, já que está complicada a situação do Brasil, e do mundo, né? Tendo em vista a inflação, o reflexo ruim para a economia, da pandemia, da guerra Ucrânia, Rússia, e o prazer do Paulo Guedes, ele tomou gosto pela coisa, né?
Se bem que 99% da economia é dele, eu só dei a piruada um outro assunto com ele, deixar bem claro aqui, tá? Até eu chamava de Poço Ipiranga. Nós começamos aqui a ficar felizes. Conseguimos, inclusive, né, ao votar, nada na canetada fizemos, né? A questão dos precatórios, e deixo claro, o PT votou favorável no Senado a questão dos precatórios. Então, quando agora o governo Lula nos acusa de ter deixado alguma dívida para ele, tá? Nós continuamos pagando os precatórios, apenas alongamos a dívida. O PT, os senadores foram favoráveis a essa questão lá no Senado. E nós conseguimos, então, passar o Bolsa Família de, em média, R$ 190, que era muito pouco, para R$ 600. E essa grana, Augusto Nunes, como eu fiz muita parada inopinada, né? De helicóptero, escolhia lá em cima, para naquela cidade. O cara parava, cidade não, cidadela, vilarejo, parava, e o povão chegava em cima da gente, etc. E ali eu quase não tinha tempo para perguntar, porque o povão o tempo todo em cima da gente, mas o pessoal fazia pergunta, etc. A economia só funcionava naquele município, não por causa do FPM, Fundo para Participação do Município, mas basicamente pelo Bolsa Família de R$ 600. Então isso foi muito bem recebido, em especial no Nordeste, nas cidades mais pobres no Brasil. E no meu governo, nenhum prefeito do PT reclamou de repasse de recurso para eles, mesmo durante a pandemia. E nós vimos que muitas prefeituras, especialmente no Nordeste, tiveram problemas e negociaram o pagamento do seu 13º, porque a economia, ao não rodar, não se arrecada, né? E continuam os problemas. Continuam os problemas. E a gente vê que está havendo uma perda de poder aquisitivo para a população e o governo vai ter problema para recuperar isso aí. Para recuperar isso aí, eu costumo dizer, quem dá emprego não é o presidente, não são os governadores ou os prefeitos, é iniciativa privada. Eu só crio emprego, né, o presidente, o governador, o prefeito, quando ele cria cargo em comissão ou abre concurso público. Nós fizemos, eu fui muito criticado porque não abri concurso público, né? Não podia abrir, não tinha, tinha que ter responsabilidade, não dava para a gente inchar a máquina naquele momento onde a economia... Tinha o teto vindo do governo Temer. E também tinha o teto, eu votei favorável ao teto do governo Temer lá atrás, achei uma boa proposta, depois eu vi que foi um tanto quanto rígido, né? Mas nós vivemos os nossos 4 anos com um teto, você podia arrecadar, mas como nós arrecadávamos, não podia pagar. A nossa relação dívida-PIB começou a diminuir, estava tudo indo bem no Brasil até que aconteceu aquele choque de outubro de 22, que eu considero parte da virada, né? Mas que realmente mudou, no meu entender, o Brasil para outro rumo, o rumo do passado. Mestre Augusto. Presidente, o que mais preocupa o brasileiro hoje, segundo alguns levantamentos, é a insegurança pública. Queria que o senhor dissesse o que o senhor fez para que não acontecesse, por exemplo, que houve agora a fuga de 2 bandidos aí num presídio de, aspas, segurança máxima, e o que o Lula tem deixado de fazer. Olha, toda ditadura é precedida de uma campanha de desarmamento. Assim foi na Venezuela. O Lula participou lá dos momentos eleitorais da Venezuela. E foi imposta uma polícia armamentista muito forte lá. Aqui no Brasil, não é porque eu sou capitão do Exército, um apaixonado por armas. Eu entendo que a arma é algo que você, caso queira, você pode adquirir uma para ter dentro da sua casa. O porte de arma de fogo já é um pouco diferente. Você não pode distribuir porte por aí. E desde que chegamos, começamos a mudar por decretos, por portarias. Tive problema até apesar da portaria não sei o que assino embaixo ali, né? Mas tive problema com alguns ministros, que eram desarmamentistas e reservadamente falavam, bicho, ou então tinham outros interesses, né? Olha, aqui essa política é de arma, tá? Então conseguimos, facilitamos a posse de arma de fogo. Os CACs também vieram com muita força no Brasil, está próximo de 1 milhão de CACs no Brasil. E o presidente Temer já houve uma pequena redução no número de mortes no governo Temer, era em torno de 60 mil, pegamos dele e entregamos para aproximadamente 40 mil mortes. Tá? Então isso, praticamente 1/3, né, aproximadamente, de menos gente morrendo por arma de fogo. Então é sinal que a nossa política estava dando certo. A violência no campo praticamente inexistiu. Era muito comum furto de fertilizantes, de maquinário. Aí foi o parlamento, né? Como um acordo com o parlamento, nós aprovamos
o porte estendido, porque o homem do campo podia ter a sua arma só dentro da sua propriedade, da sua casa. Tá? Nós demos porte estendido, ele podia andar no perímetro da sua fazenda, montado num trator, num jipe, numa bicicleta, num cavalo, tá? Armado. Tá? Isso inibiu as invasões. A violência diminuiu barbaramente no Só campo. o MST andava armado. Eles agora viram que tinha mais alguém armado lá dentro, né? E bem armado. E também a questão do MST, nós conseguimos segurar o MST como? Atacando com a Tereza Cristina, com o secretário secretário-geral também do INCRA, né? Onde tinha grandes conflitos, fomos para a titulação de terras. E o que o governo sempre fez no passado, os governos sempre fizeram no passado, né? São do Temer, que essa proposta começou com o Michel Temer. E nós potencializamos e muito. Tá? Você tinha a posse da propriedade. Então você estava lá ocupando lá 5, 10 hectares, e de vez em quando passava alguém lá e falava, ó, monta no caminho aqui, a gente vai invadir uma fazenda a tantos quilômetros de distância. Se você não entrasse, a pessoa tomava a sua propriedade. Então nós titulamos, o total foi 420 mil no meu governo, muito mais que Lula e Dilma juntos, que ficaram 14 no governo, em 4 eu titulei muito mais do que ele. Então a pessoa com o título na mão, ela passou a ser um cidadão. Ela podia pegar o empréstimo no banco, ela podia fazer os seus negócios com a prefeitura, através da agricultura familiar, que a agricultura, os prefeitos podiam comprar até 20 mil por mês, por ano, desses da agricultura familiar, nós passamos para 40 mil reais, então diminuiu assustadoramente isso aí. O Tarcísio está fazendo isso agora que o Estado pode fazer. O Tarcísio está praticamente titulando tudo que é possível aqui em São Paulo. Não vamos ter problema mais em São Paulo em curtíssimo prazo, não vai ter mais esse problema. Agora, você pode, estados do Nordeste, nada disso é feito. É um polo, é um foco de tensão enorme. Quando você pega a Bahia, por exemplo, tem municípios que é uma exceção, o Vitória Magalhães. O resto ali vive com insegurança. Então não tem como esse pessoal investir, progredir, dar emprego, tá? E ser feliz. Não tem como. Tá? Até me permite fazer um comentário aqui. Você pode ver, né? Eu estive nos Estados Unidos e é uma migração de americanos de estados democratas para republicanos. Sim. Democrata é o mais da esquerda, né? E para republicano. São estados onde o imposto é menor, onde a lei é cumprida, onde não existe aquela lei, você pode entrar no mercado e furtar ou roubar até 950 dólares, não tem problema nenhum, tá? Então eles fogem para lá. Aqui também é uma migração do Brasil, basicamente do Nordeste para outras regiões, em especial Sul e Sudeste. E por que nossos irmãos nordestinos saem do Nordeste? Ninguém quer sair da tua terra. Eu lembro quando passei num concurso para a Escola Preparatória de Cadeias do Exército, né? Eu reagi muito para sair de Eldorado Paulista e viver a vida aqui fora. Você quer ficar na tua cidade? Eles vêm para cá porque não tem oportunidade lá. E não tem oportunidade por quê? Devia ser a região mais evoluída do Brasil, porque a esquerda, o PT, está há 20 anos na Bahia, sempre prometendo, sempre jogando um contra os outros, empregado contra patrão, aquela história toda, né? Jogando, sempre dividindo para vencer. E vem para cá. Eu só espero que nossos irmãos nordestinos, por exemplo, que estão na cidade de São Paulo, que a cidade de São Paulo é a maior cidade de nordestino do Brasil, não cometam os mesmos erros, né, que cometeram nas suas regiões, acreditando nesse pessoal de esquerda. 267 mil telas, Piotto. Presidente, falando ainda sobre a questão da segurança, o Congresso avançou finalmente com essa questão da saidinha. Já foi aprovado na Câmara, já tinha sido, foi para o Senado e agora volta para a Câmara. Inclusive o Guilherme Derrite, que é secretário de Segurança, deve voltar momentaneamente à Câmara porque ele vai novamente ficar à frente desse processo, desse projeto que agora depende só do aval ou análise última da Câmara. Além da questão da saidinha, eu só queria falar também sobre uma outra questão. Como é que foi do seu governo e o que o senhor acha que era possível ser feito melhor em relação à FIES, por exemplo? Boa parte dos estudantes ou de pessoas mais jovens, as pesquisas ainda lá em 2022 apontavam pouca aderência à sua candidatura. É um grupo que foi trabalhado muito
pelo seu concorrente, o presidente Lula, o candidato Lula, naquele momento. O senhor acha que a questão de lidar com a universidade pública, as suas declarações, ou mesmo em relação a ONGs, questões da Amazônia, que o senhor sempre foi muito direto, teve uma CPI, inclusive, agora, das ONGs, e mostrou o quanto que essas ONGs hoje tomaram parte da Amazônia para si, sem que o Estado não possa entrar nessas áreas que elas comandam lá. Que tipo de coisa o senhor acha que poderia ter sido feito melhor no seu governo? Olha, mesmo quando você entra numa sala como essa, que está toda desarrumada, você não vai, em 4 horas, arrumar essa sala. Tá? Nós fizemos o possível no governo. Eu, quando ganhei eleições, eu tinha o Paulo Guedes do meu lado, o Nix Lorenzoni e praticamente mais ninguém. Nós começamos ali formar o nosso governo. Tá? Então, gostaria de fazer mais coisa, não foi possível fazer. Tá? Aí fizemos o possível. E muita coisa deu para apresentar. Quando você falou em fiéis de passagem aí, o governo Lula acabou de abrir novos 95 cursos de medicina. Quer dizer, esses novos donos de faculdade, que muitos são apadrinhados, têm uma clientela de alunos garantida, sem inadimplência, porque é dinheiro que vem Caixa Econômica, Banco do Brasil, né? vem dos orçamentos para lá. E está se repetindo o erro do passado, tá? Porque há uma campanha para o pessoal fazer medicina. Com todo respeito, eu não levo jeito para ser médico, né? Talvez nenhum de vocês aqui. Tá? Quem leva jeito, tudo bem, mas há uma forçação de barra, porque ao ir para essas novas faculdades, o poder público vai se endividar, uma parte considerável ali vai ser mal formada, até porque você não tem mestres, você não tem professores, que tem que ser uma qualidade excepcional para formar os futuros médicos. Muitos pelo caminho vão sair fora e vão ficar com essa dívida, como aconteceu lá atrás, sem qualquer critério. E depois foi obrigado a fazer nosso governo, conversando com a equipe econômica, conversando com o ministro da Educação, entre outros, né? Olha, esse pessoal não vai pagar essa dívida. Então nós mandamos o projeto para o Congresso aprovou, e a lei final foi uma anistia de 99% desses valores. Porque os caras, repito, não tem como pagar, não vão pagar. E foi uma conta bilionária que o governo federal assumiu. Volta o governo agora na mesma tecla. As nossas universidades, não vou generalizar, mas tem seus problemas. Né? Que ali tem quase que um profissionalismo para se formar militante nas universidades. Se você pegar entre as 200 mais ranqueadas do mundo, eu acredito que não tenha nenhum do Brasil. Então temos essa dificuldade. Muita coisa tem que ser vista no ensino. Começamos a investir lá embaixo no ensino básico. O que é a escola cívico-militar? A escola tem um militar na escola. Qual a obrigação dele? É cobrar asseio, cortar cabelo, não fazer bagunça no recreio, se comportar em sala de aula, colaborar para esse cantor nacional. É isso daí. E vem dando certo essa questão. Você pega, por exemplo, Bagé, lá tem o prefeito Lara. O último conhecimento que eu tive aqui é que ele, além da federal, ele criou as dele também. Tem mais de 3 escolas civil-militares. E os pais têm brigo para botar a turma lá. Se você pega, por exemplo, o ensino militarizado de Goiás e Amazonas, que é um ensino dado pela Polícia Militar, como se fosse colégios militares do Exército Brasileiro, a educação é uma qualidade excepcional. Tem turma toda que é aprovada em qualquer concurso, né? Quando eles fazem. Então, nós sabemos dos problemas que tem o ensino superior, que uma militância fala mais alto, mas a base, nós começamos a trabalhar nessa base. Como, por exemplo, eu queria criar um colégio militar em cada estado que não tivesse, né? E não foi possível, dado os problemas que tivemos com a pandemia, que chegou logo mais na frente, mas começamos o colégio militar aqui de São Paulo. E aí, acredito que esse ano, o ano que vem no máximo, teremos funcionando o colégio militar aqui em São Paulo no campo de Marte. E só conseguimos fazer isso aí porque, junto ao prefeito Ricardo Nunes, que tinha uma dívida, ele nos devia muito, né? E sangrava bastante o município, nos procurou em Brasília e buscou uma maneira de zerar essa dívida, com uma parte do campo de Marte ficando conosco, e ele acabando com essa obrigação que ele tinha de pagar essa fortuna, né? Sobre dívidas lá de muito tempo atrás do campo de Marte. Então, essas questões todas
quando você fala educação, digo mais, nós começamos a alfabetizar as crianças em 6 meses, eram alfabetizados em 2 anos. Eu, com toda certeza, Augusto Nunes também deve ter chegado alfabetizado na escola, que nossos pais botavam para quebrar naquele tempo lá, tá? Agora, a molecada chega na escola 2 anos para ser alfabetizado, passando para 6 meses. O nosso ministro da Educação criou lá um programa, né? Eu acho que era gramofone, algo parecido com esse gramofone. E de modo que a molecada digitava ali, por exemplo, no telefone dele, A-B-A-C-A-T-E. Daí fala abacate, tá? Então isso daí alfabetizava não só o jovem, como os pais, que muitas vezes não são alfabetizados. Então começamos a trabalhar nessa questão. O governo acabou com a Secretaria de Alfabetização, né? E como ele botou um ponto final também nas escolas cívico-militares. Então a educação não é a universidade, começa lá na base. Não conseguimos ir avante porque houve interrupção, obviamente, do nosso governo por ocasião das últimas eleições. Presidente Bolsonaro, estamos em ano eleitoral, o senhor está impedido de ter contato com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Isso, de alguma forma, o senhor, sendo uma importante liderança política, também dificulta as costuras do partido para este ano? E o senhor já pode cravar as negociações com relação a decidir o nome do vice aqui em São Paulo já estão avançadas? Você pode ver, eu não tenho como coordenar eleições municipais pelo Brasil. Nós temos 5.700 municípios. Logicamente, não posso conversar com o Valdemar. Então, eu tenho conversado agora com os presidentes estaduais de partidos. E daí, eu converso com eles, se reporta ao Valdemar, daí volta para cá, e para a gente ver o que faz naquele município, se apoia essa ou aquela pessoa. Então, foi uma medida aí do Supremo Tribunal Federal, né? Não posso conversar com ele. Eu acho que há um exagero nisso daí, ainda mais em ano eleitoral. Outro assunto é? A questão do vice em São Paulo. O vice. Bem, eu conversei lá atrás, antes do impedimento com o Valdemar da Costa Neto. Eu queria lançar aqui, deixo claro, o pessoal não há dúvida, eu queria que o Ricardo Salles pudesse concorrer à prefeitura, mas eu obedeço, tem hierarquia, né, tem que ter em tudo quanto é lugar, e o Valdemar queria a reeleição aí do Ricardo Nunes. Então foi batido o martelo, e daí o Valdemar falou para mim indicar um vice, né? Daí eu sugeri o coronel Melo Araújo. Não é apenas um coronel da rota da nossa Polícia Militar aqui de São Paulo. É um coronel que teve quase por 3 anos à frente do CEAGESP aqui. Ele transformou a CEAGESP. Lá é um prefeito cuja área transitam 50 mil pessoas por dia. Acabou a criminalidade, prostituição, drogas, propinas. Ele botou a propina em especial, algo inacreditável. Quero contar o fato rápido aqui. São 4 mil empurradores de carrinho. Eles pagavam R$160 de propina por mês. As mulheres, 200, serviam um cafezinho, R$60. E quando eu recebi naquela campanha do Pix, né, foi 17 milhões, obrigado a quem doou esse recurso. Essa campanha foi feita por gente do meu lado, tá certo? E uma das pessoas escreveu ali que porque me doou R$100. Um empurrador de carrinho, R$100 é dinheiro pra caramba. E ele falou, presidente, antes do Melo Araújo assumir aqui, a gente pagava R$160 por mês de propina. E eu agora não pago mais nada. Então, esse R$100 é muito bem investido, que o senhor faça bom uso dele. Então agradeço a esse, bem como quase 1 milhão de pessoas que fizeram doações. E o Melo Araújo é um nome realmente que, obviamente, ligado à segurança. A segurança é Estado, não é município. Mas ele pode dar um bom suporte para a prefeitura com seus conhecimentos, né? E é uma pessoa de respeito. Nós temos 90 mil policiais militares na segurança pública aqui. E teve uma passagem lá que, sem falar nomes, né? Tinha uma pessoa chata, né? Que queria voltar às atividades de outrora no CEAGESP. E ele não queria receber essa pessoa. Daí ele falou, Melo, receba aos costumes. Tudo bem, presidente. Daí, quando essa pessoa chata entrou, tinha uns 20 PMs da rota da reserva do lado dele. Essa pessoa tomou um café e foi embora e não se tocou mais no assunto. Então, esse é o exemplo que ele deu e por isso ele fez com que a CEAGESP, ele levou para lá a Caixa Econômica, que não tinha agência lá dentro, ele asfaltou, ele pintou aquela torre lá, que tinha uma bandeira lá em cima que não era hasteada nunca. A imprensa falou que ele só tinha feito aquilo, pô, não é verdade. Tá? Então, ele mudou essa pequena cidade aí, e nós não deixamos privatizá-la. Então,
alguns do governo queriam, tinham uma pessoa do Estado aqui muito importante, queria comprar aquela área, queria vender para amigos, não deixei vender para amigos aquela área, e está aí a marca do Melo Araújo como um possível, né, pré-candidato a vice na chapa de Ricardo Nunes. E o senhor está considerando outros nomes mais ligados à política? Ou Não. Se você abrir, os caras vão botar lá um vaselina, pô, tá certo? E eu tenho um carinho todo especial para o Melo Araújo, gostaria que ele fosse emplacado, ele como um pré-candidato a vice. Sua vez, querida Ana Paula. Presidente, o senhor estava falando sobre, né, a sua preocupação, correta preocupação com a educação dos nossos jovens no Brasil. E, presidente, eu queria trazer o Plano Nacional de Educação, que foi aprovado pelo Lula sem ressalvas, agora na CONAI, um plano nacional que vai de 2024 a 2034. E, presidente, eu li as 282 páginas desse plano nacional e é assustador. Para o senhor ter uma ideia, a palavra controle social aparece 67 vezes, a palavra social 677 vezes. E aí tem palavras ali, presidente, racismo ambiental, agenda LGBT, MST, sindicatos. Eu, inclusive, presidente, escrevi 2 artigos na Revista Oeste porque muitos pais me contactaram e estão preocupadíssimos com esse Plano Nacional de Educação. O senhor pretende conversar com a sua base no Congresso para que esse Plano Nacional, do jeito que está, talvez seja vetado? Ana Paula, eu não li essas 200 e poucas páginas, mas tenho conhecimento do que aconteceu. Alguns dizem que a gente não deve se impressionar, né, ou pré-julgar pelas aparências. Mas eu confesso, sou da velha guarda. Eu vi a aparência das pessoas que fizeram isso, é uma coisa de cair para trás. Tá? Tenho conversado com alguns parlamentares, a proposta é horrível, no meu entender tem que ser refeita totalmente, tem que ser jogado fora isso aí, porque é o caos, é o fim da educação, ou melhor, do conhecimento em nosso país, né? Como eu tenho visto algumas grades curriculares por aí também, é uma coisa que é inacreditável como se deixa de lado as questões de exatas em nosso Brasil. Tá? Acompanho um pouco o governo do estado aqui de São Paulo, o Tarcísio, e ele tem conseguido fazer um pouco diferente do que o governo vem fazendo, sem alardes, né? E dentro da legislação. Seria, no meu entender, o fim do nosso querido Brasil, caso isso venha a ser aprovado. Agora, isso com toda certeza é gente de fora que influencia aqui, são as ONGs, esse câncer chamado ONGs, né, que existe no nosso Brasil, que não deixa a gente evoluir. É tipo aquela história, né? Você vê a prova do PISA, né? O Brasil se não me engano, 70 países, é um dos últimos ali em ciência, em interpretação de texto e matemática, que é o básico para qualquer coisa. Aqui não há essa preocupação. Ainda se bota por fora a linguagem neutra, por aí. Ou seja, eu fico triste, porque eu lembro do meu tempo de garoto, né, que eu estudava lá em Eldorado Paulista, frequentava a biblioteca e aprendia as coisas ali na Enciclopédia Barça, entre outras, né? E às vezes uma pesquisa levava horas, hoje leva alguns segundos apenas. E não há interesse do governo, porque ele, na verdade, o que o comunismo quer, né, deseja, é que a nata, aquela estrutura política deles, a questão a nata das Forças Armadas deles também, tem um tratamento de rei, o resto vai estar ali para carregar o piano. E essa é a nossa tendência. E quando se fala em jovem, né, quando nós criamos as escolas civis militares, para pressionar o moleque a não ficar muito à vontade em sala de aula. O corpo humano, mais o jovem ainda, quer folga. Você pode falar em questão social, racismo ambiental, muito bonito, né? Se falar essas baboseiras por aí, mas o Brasil continua pobre, num subsolo e solo riquíssimo. Então, eu espero que o parlamento, o nosso pessoal do PL pode ter certeza, né? 99 deputados, acredito que a quase totalidade vai defender um novo plano para que a educação nossa não sucumba de vez.
Carlo Cauti. Eu vou abdicar minha pergunta, Adriana, vou passar para a nossa repórter lá em Brasília, Ruth Moraes, mandou para mim a pergunta para o senhor, presidente, sobre quem o PL deveria apoiar na sucessão da Câmara e do Senado. Presidente, qual que é a sua opinião? Quem que o PL deveria apoiar para a sucessão de Arthur Lira e do presidente Pacheco? Olha, eu vou falar da minha experiência, que eu fui candidato 3 vezes à presidente da Câmara. Né? Não vai querer que eu me candidate para ganhar a eleição. Tá? Mas uma decisão eu decidi. Tá? Foi quando o João Paulo do PT renunciou, tinha um problema lá, e apareceram 2 candidatos. Severino Cavalcante, que faleceu há pouco tempo, era tido como um parlamentar lá de tudo de errado que podia acontecer lá dentro. Tá? E eu fiquei com ele. Você pode achar, mas peraí, né? Ficou por quê? Porque o outro lado era Luiz Eduardo Grinhal. Imagine o Grinhal, aquele que ajudou a abafar o caso Celso Daniel, né? E viesse a ser presidente da Câmara com o Lula presidente do Brasil. Então ali a escolha não é o melhor. Você tem que navegar por ali para que você escolha alguém que possa te atender, não é pessoalmente, te atender em algumas das suas propostas. E quando eu falo que eu decidi, se você botar no YouTube o melhor discurso de Bolsonaro, acho que foi 2004, 2005, eu falei por 12 minutos, onde o Grinhal ia ganhar e acabou Severino ganhando. Depois ele foi cassado, ou melhor, renunciou também para não ser cassado, né? Mas conseguimos que o de pior acontecesse dentro do parlamento. Agora, nós temos 99, o voto é secreto. E já aparecem os candidatos por aí, né? Várias candidaturas por aí. E não esquentou ainda essa discussão, se bem que ela já existe. Nós não temos, no momento, veto a qualquer nome, e o Valdemar é uma pessoa que vai participar ativamente nessa questão, né? E a gente vai negociar o que é melhor. E um partido com 99 tem tudo para lançar o candidato, mas não garante a eleição. Mas nós temos como pegar ali secretarias importantes e trabalharmos. E essa secretaria, secretários é que ajuda depois na formação das pautas do futuro, etc. E você, com essas indicações ali, pessoas eleitas, etc., você ajuda a redirecionar o nosso Brasil. Augusto. O senhor acha que algum dos ministérios criados pelo Lula era necessário? O senhor deveria ter... Não, foi para acomodar. Tem 38 no momento, se não me engano, né? Acho que sim. Nós chegamos a ter 23. É para acomodar os apadrinhados. Tem o estágio de ministro. Tem ministro ali que não tem dinheiro para nada. Está ali apenas posando de ministro. Tá? E as negociações partidárias. Tem partido do Centrão ali que... vou repetir o nome desse presidente aí, que tem 3 ministérios. Então a preocupação dele ele faz qualquer coisa para não perder os 3 ministérios. Não sei, né, quem são os ministros dele, porque geralmente o partido político indica o ministro e quer que ele submerja, mergulhe, né? Mas a quantidade de ministros não reflete em qualidade. Você deve lembrar de muitos ministros meus. E com todo respeito a você, um desafio. Tu não fala 10 nomes de ministro do Lula aqui nessa mesa, aqui no momento. Eu acho difícil. Não. Comigo você, com toda certeza, falaria pelo menos metade dos nomes dele. Para fechar mais esse giro, você então, Adalberto Piotto. O senhor tem conversado com os presidentes das duas casas, o Arthur Lira e também o Rodrigo Pacheco, presidente? Eu sou um pouco radioativo, né? O mundo que eu vivo aqui, cheio de recordista de processo, e vocês que podem dizer isso aí, né? Talvez o homem mais perseguido que passou por um cargo do executivo da história de todo o Brasil. Tive uma folga lá com o Gilson em Alagoas, né? Foi o nosso ministro do turismo, e na volta bati um papinho rápido com o Arthur Lira em Brasília, não mais conversamos por aí, tá? E entendo que a minha situação no momento é ficar meio discreto num canto aí, mas a gente sempre está articulando que a política não sai da gente.
Presidente Jair Bolsonaro, gostaríamos todos de agradecer profundamente a participação do senhor, todos os esclarecimentos. Fique bem, fique com Deus, até uma próxima, espero que em breve. Não é isso, Augusto? Sim. Se o senhor quiser fazer o fecho... Obrigado da pela entrevista. audiência, obrigado aqui, Augusto Nunes, a sua equipe, por me dar esse espaço. Você deve ter me sentido um pouco contraído, né? São os problemas que a gente enfrenta. E, logicamente, gostaria de não ter esses problemas, mas, como eu sou uma pessoa que a realidade mostra, como esse evento da Paulista ali, com esse mar de gente lá, e o Brasil todo assistiu aquele movimento. Eu sou um paralelepípedo no sapato da esquerda, tá? E eu, apesar de ser inelegível, no meu entender, de forma não justa, né? Eu pretendo continuar participando da política brasileira enquanto Deus me dê força e saúde para tal. Agradeço a minha família, que vive momentos difíceis nessa questão toda. O entendimento, o carinho que o povo me trata em qualquer lugar, qualquer classe. Quando estou em Mambucaba, converso com pessoas humildes, né? Que andam descalças, como converso com gente que anda com um iate de 30 milhões de reais. O tratamento é o mesmo, tá? Eu fico muito feliz com isso e agradeço a Deus pela minha segunda vida e por estar colaborando da minha forma, né? Alguns não concordam, mas acho que a maioria concorda, de modo que o nosso país não mergulhe num socialismo, né? E eu continuo todo dia dobrando o joelho, faço minha oração e peço a Deus que o meu povo não sinta as dores do comunismo. Obrigado, Augusto. Obrigada de novo pela consideração com a Revista Oeste, por todos que nos acompanham.